no segundo domingo de uma série de mensagens. Começamos a semana passada, cujo tema é a vida depois que a morte morre. E a semana passada nós já discutimos esse tema aqui um pouco. Alguns já quase me bateram, porque é muito complicado essa história de a vida de... Alguns achavam que era a vida depois da morte, mas depois eles entenderam que não é a vida depois que a morte é da morte, mas é a vida depois que a morte morre. E se você não veio a semana passada, vou fazer uma breve introdução para você se inteirar do que nós falamos. Nós começamos falando na semana passada que existem dois grandes medos que o ser humano tem normalmente. E são diferentes. O primeiro é o medo da morte e o segundo é o medo de morrer. Sabia que tem gente que tem medo de morrer, mas não tem medo da morte. Tem gente que tem medo da morte, mas não tem medo de morrer. São coisas diferentes, são coisas distintas. Mas nós entendemos a semana passada que o maior medo que nós temos que ter não é nem o de morrer e nem o medo da morte, mas é o medo de estar morto. Fernando, como assim já estar morto? A semana passada nós entendemos isso, que a preocupação que quem sabe deveria tomar o nosso coração não é o de enfrentar a morte um dia, mas de já estar morto. E nós lemos o texto de Efésios, capítulo 2, e nós fizemos um desenho bonito assim, né? Quem lembra do desenho? Olha aí, desenho bonito, falando que Deus cria o ser humano vivo em todas as áreas, porém, a escolha que o ser humano faz de pecar ou de viver longe da fonte de vida que é Deus, traz para o ser humano morte. Que morte? A morte espiritual. O Espírito de Deus que vivia dentro do ser humano, que era fonte de vida integral, deixa de estar. Em deixando de estar, o ser humano passa a ser como um ventilador que gira, porém foi tirado da tomada. Ele continua tendo vida física, relacional e emocional, sim, por um tempo. Até quando? Até acabar. O problema é que ninguém consegue resistir vivo nessas três áreas sem o seu espírito vivo. Logo você percebe brigas entre pessoas, relacionamentos, irmãos, pais, filhos, marido, mulher, brigando por conta de quê? Da morte espiritual. Você também vê depressão, você vê crises interiores, medo, fobias e inúmeras doenças do eu, da nossa psique, da nossa alma sendo manifestadas, que não existia antes do pecado. Por quê? Por causa da busca do ser humano de preencher essa vida espiritual. Então nós entendemos que Paulo diz que enquanto nós estamos vivendo mortos espiritualmente, nós estamos sob o domínio do príncipe da morte, das potestades dos ares, e isso vai fazendo com que a destruição vai chegando cada vez mais na nossa vida. Qual é o final disso? É a gente morrer. Morrer de vez, porque a gente já está morrendo, nós já estamos num caminho em direção à morte. E quando a gente morre, então nós perpetuamos o nosso estado de morto. E nós então aprendemos com Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, que Jesus vem intervir nessa situação. Uma situação ruim, uma notícia ruim vocês receberam. Qual é a notícia ruim? A morte começou um dia com Adão na humanidade, a morte só aumenta e quando a gente vê, vai acabar tudo. Porém, Jesus ele intervém nessa história ruim. Jesus ele intervém nessa finalidade ruim. E ele dá uma possibilidade de mudança de rota. O homem escolhe viver a vida longe de Deus, ele não consegue mais retomar essa vida perto de Deus, por mais que as religiões tentem, são apenas ritos, e você vai ver isso no texto de hoje. Porém, Jesus ele vem ser o caminho, ele vem ser a extensão do céu que, de novo, energiza a vida do homem e dá vida. Porém, ele precisava morrer. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, mas ele precisava morrer, mesmo não sendo merecedor da morte, porque ele nasceu vivo e viveu aqui na terra, fazendo escolhas de estar perto de Deus, então ele não precisava morrer, mas ele escolhe morrer no nosso lugar. E depois da morte de Jesus, há vida, existe vida. Quando eu e você entendemos a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, eu e você temos a possibilidade de viver.
Então nós fechamos a semana passada fazendo uma análise do nosso coração. Frente ao amor de Deus, frente à misericórdia de Deus, tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, nós fizemos uma análise. Se você não veio, você perdeu. Eu liguei um cabinho na vida de cada um aqui e projetei aqui na tela como que está a vida de cada um. A área que está mais viva e a que está morto. Ah, brincadeira. Mas o exercício a gente fez, eu não tenho ainda esse dom. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou o nosso coração para pensar as áreas que estão vivas e as áreas que não estão tão vivas assim. E nós oramos buscando a presença de Deus na nossa vida através de Jesus. Porque a Bíblia nos promete que assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele vai também nos ressuscitar, mesmo o dia que nós enfrentarmos essa morte. Por quê? Porque nós já somos vivos espiritualmente. Porque Jesus nos deu a possibilidade do sopro de Deus, do Espírito de Deus, novamente habitar em nós. E hoje, dia que nós celebramos junto em comunidade, lembramos disso, a Santa Ceia, o maior memorial disso que nós vimos na semana passada, nós vamos continuar falando sobre vida depois que a morte morre. Era necessário alguém morrer. Ou eu morro, ou Jesus morre no meu lugar. Se Ele não morrer no meu lugar, para mim, eu vou ter que enfrentar a morte. Se eu crer que Ele enfrentou a morte por mim, eu não mais preciso me preocupar com ela, porque Ele já pagou o preço no meu lugar. Então eu queria convidar você a ler um texto que está em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 inteiro. Eu vou convidar você na sua casa depois a fazer uma leitura, já conhecendo o contexto e percebendo o todo. No começo de Hebreus capítulo 9, o autor de Hebreus, ele escreve aos judeus, ao povo que Deus escolheu para reverter ou mudar a situação com a sua presença no meio dele. Ele faz um comparativo entre aquilo que Jesus fez e aquilo que a religião judaica fazia. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre bode expiatório, tabernáculo, véu. Você vai ver que o negócio aqui vai ser tranquilo, tudo bem? O Espírito traduz aí para você, se você não entender. Hebreus 9, a partir do verso 11, se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade, se não, acompanhe conosco aqui a leitura. Quando Cristo veio como o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos e uma vez por todas, Ele obteve uma redenção eterna. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, no caso de um testamento. É necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós, confiantes em Ti, queremos entendê-la. Que o Teu Espírito nos ajude nessa tarefa, que o Seu Espírito me ajude na explicação dessa palavra, mas principalmente que o Seu Espírito ajude os corações aqui a estarem abertos, a entender o Seu propósito e aquilo que o Senhor quer de nós através dessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Querido, você já ouviu a seguinte expressão? O sangue de Jesus tem poder?
Já ouviu isso? Isso aí virou bordão até de novela uma vez. Já ouviu isso? Pergunto, para você responder para você mesmo. O que é isso? O que quer dizer isso? Sangue de Jesus tem poder. Não, Fernando, isso é uma palavra que eu aprendi. Toda vez que falam uma coisa ruim, ou acontece uma coisa ruim, eu levanto a mão e falo, o sangue de Jesus tem poder. E aí as coisas melhoram. Não, querido. Não é uma palavra mágica, não. Você precisa entender o significado desse bendito sangue de Jesus. Se você sair daqui hoje só entendendo o significado dessa história do sangue de Jesus, eu já estou feliz. Porém, para explicar essa palavra para você, eu preciso também explicar alguns conceitos do Antigo Testamento, que não são esses, mas é essa figura bonita aqui. Ó. Por quê? Porque uma das palavras que aparecem naquele texto e que é chave central para você entendê-lo é o bendito do tabernáculo. Então, o texto que nós lemos diz que acontecia algumas coisas na religião do povo de Deus, do povo judeu, que tirava o pecado de fora, exteriormente, parecia que as pessoas não iam mais morrer. Então existiam ritos, situações que eles vivenciavam, que basicamente acontecia nesse lugar aqui, ó. Não é nesse aqui, mas é nessa imagem aí que fizeram. O texto de Êxodo 25:8 diz que Deus fala para o povo a seguinte frase. E essa frase é uma frase importante para você guardar no seu coração. Principalmente quando você achar que Deus não te ama. Principalmente quando você achar que Deus não quer você ou não quer estar perto de você. Preste atenção no que ele diz. O próprio Deus diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Eu tenho falado há um tempo já, quem caminha comigo já ouviu isso muitas vezes e vai ouvir sempre. Religião. Sabe o que é religião? Religião é um monte de ser humano tentando ficar perto de Deus. Espiritualidade, sabe o que é? É Deus querendo ficar perto de você e você deixando. Só isso. A Bíblia, ela é preenchida de ações de Deus em sua direção e em minha direção. Meu querido, Deus é Deus, Criador de todas as coisas, o homem virou as costas para Ele, o homem escolheu a morte, ele não podia trilhar o caminho dele? Deixa o homem morrer e acabou. Mas Ele não desiste do ser humano por mais barbaridades que o ser humano faça. Ele entra na história de um povo chamado povo de Israel, a descendência de Abraão, e diz assim: eu vou morar no meio de vocês. O verbo em hebraico é tabernacular. Faça um tabernáculo para mim, faça um santuário para mim. Eu quero estar junto de vocês. Não importa as suas falhas, não importa as suas dificuldades, eu quero estar, mas Senhor, nós batemos um no outro aqui, nós damos rabo de arraia, nós xingamos, não importa. Eu quero estar no meio de vocês. Através da minha presença, a história do seu povo vai ser mudada e toda a humanidade vai ser abençoada. Então, Deus direciona o povo a construir um tabernáculo. Eles eram um povo nômade, então eles não tinham um negócio de tijolo que nem nós aqui. Eles ficavam um tempo aqui, aí quando a fome vinha, eles iam para outro lugar. Então, o santuário de Deus também era móvel, tá bom? Eles eram mais ou menos como os ciganos de hoje, que se movimentam. Cada tempo estão vivendo em um lugar, que é a ideia do povo nômade, do povo que habita em tendas. Olha lá, você tinha uma cidade, é como se fossem essas tendas em volta, e no meio da cidade eles construíam o santuário de Deus. Nesse santuário, ele era formado, só para você entender, porque isso é importante para nós entendermos Hebreus, de 3 grandes partes, de 3 grandes áreas no desenho dele. Essa área aqui de fora era o átrio, era o pátio do tabernáculo. Nessa área aqui, o povo entrava, e nessa área aqui você tinha o lugar onde era feito o sacrifício de animal, e aonde era feito a limpeza e a lavagem das mãos dos sacerdotes na pia. Esse era o primeiro lugar e era onde todo mundo entrava. Todo judeu
podia entrar nesse lugar. O segundo, vou explodir um pouquinho essa caixa aqui para você ver o que tinha dentro. Dentro daquela caixa, daquela tenda menor, não era toda pessoa que entrava. Era só o sacerdote. Era só o homem de Deus separado para trabalhar para Deus. Teoricamente, esse homem tinha menos pecado do que os outros. Então ele tinha uma situação. Deus ele ordena que uma das tribos, dos 12 filhos, seja separado para servir a ele como sacerdote. E depois com Moisés, aqueles que eram da linhagem de Arão, eles iam passando de pai para filho. E aqui nesse lugar, onde tinha 3 grandes objetos, um candelabro onde a luz ficava acesa dia e noite, um lugar do incensário, onde se queimava incensos, representando a oração do povo. E nesse lugar aqui só entrava, que é chamado de lugar santo, só entrava os sacerdotes, diariamente. Se você ler Hebreus capítulo 9, todos os dias esses sacerdotes entravam ali para manter a luz acesa, para manter as orações, os incensos, e tinha todo um dizer a respeito disso aqui. Porém, o mais importante, baseado nisso nós vamos aprender hoje, tem um outro lugarzinho, chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Você já cantou música? Aqui na comunidade nós já cantamos. Quero entrar no Santo dos Santos. Já ouviu música falando isso? Vou tentar explicar para você agora com a imagem o que está querendo dizer. Quando você está cantando aquilo ali, é mais ou menos como se você estivesse olhando para o tabernáculo e dizendo, quero entrar aqui, no Santo dos Santos. Então aqui fora o átrio, aqui o lugar santo e aqui o Santo dos Santos. O que tinha no Santo dos Santos? A presença de Deus. Uma arca feita para simbolizar a presença de Deus. Dentro da arca tinha o maná, sinal da provisão de Deus no deserto. Dentro da arca tinha as tábuas da aliança, sinal de que ser povo de Deus precisa obedecer à lei. E terceiro, o bordão que floresceu, um bordão seco que floresceu na escolha de Arão, simbolizando aquilo que Jesus viria fazer em uma terra seca, onde não se achava homem nenhum bom o suficiente para ficar perto de Deus. Floresceria um broto, um rebento, que seria Jesus. Uma vez por ano, preste atenção, aqui todos os judeus podiam entrar. Aqui só os sacerdotes podiam entrar, entravam diariamente para fazer os seus rituais de sacerdote. Porém, aqui, uma vez por ano só. Só entrava ser humano aqui, uma vez por ano. E não era qualquer sacerdote. Existia o top. Pensa que os sacerdotes já tinham menos pecado que nós. O sumo sacerdote era o chefe do bando. Era o cara. Pensa num cara que representava Deus aqui na terra. Era o sumo sacerdote. Ele tinha o dever de entrar ali uma vez por ano. Só tem um detalhe. Não pode entrar ali com pecado. Ele tinha que se purificar antes. Se ele entrasse de qualquer jeito ali, morria. Não está escrito na Bíblia isso, mas existem documentos históricos do povo de Israel de que, em um determinado tempo, os sumos sacerdotes eram muito pecadores. E o que acontecia? Ele caía morto lá dentro. E aí eu te pergunto, quem ia tirar ele de lá? Capaz mesmo. Se o sumo sacerdote, que era o menos pecador daqui do nosso povo, entrou lá e morreu, vai, Serginho, vai você, pega ele lá. Eu não. Estou fora. Então diz a história judaica que ele entrava com um sino amarrado nas suas vestes e com uma corda. E os sacerdotes ficavam aqui do lado de fora. Aí eles falavam assim, o sino parou de bater. Então puxa que o homem morreu. Então eles tinham como salvar ou tirar o sacerdote lá de dentro. Isso aqui, pessoal, é a base do povo de Israel.
Se você for em Jerusalém, você vai ver que isso aqui não é Bíblia, não é religião para eles. Isso é história para eles. Para um judeu, isso aqui é história. Isso aqui é realidade. Isso é o que formou o povo dele. Por que eu e você precisamos entender um pouquinho disso aqui, para depois entender Hebreus capítulo 9? Porque existe uma ligação muito forte. O líder espiritual do povo, a necessidade de ter alguém que interceda pelo povo. E daqui a pouquinho eu vou falar da cerimônia do dia da expiação, que era esse dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E você vai perceber um pouquinho como que eles se viravam com essa questão da morte sem ter Jesus ainda presente na vida deles. Porque o autor de Hebreus, no versículo de número 8, ele diz que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Então o autor de Hebreus ele diz o seguinte: todo esse ritual era feito porque o povo precisava, de certa forma, se sentir apto a receber Deus no meio dele. Imagine que Deus resolve construir uma tenda e morar no meio do povo. O povo começa a se achar impuro, começa sem saber como fazer. Então toda essa história de tabernáculo, diz o autor de Hebreus, foi criada por quê? Porque ainda não se sabia o caminho para se chegar no Santo dos Santos. Então o Santo dos Santos traduza pela presença de Deus. Quando você canta a musiquinha assim, quero entrar no Santo dos Santos, você está querendo dizer assim, quero entrar na presença de Deus, diante de Deus. Quero estar eu e Deus, nós dois ali, face a face. Fernando, mas antes não podia. Antes você acabou de falar que era só o sumo sacerdote. Por que pode hoje? Pode hoje por causa daquilo que Jesus fez por mim e por você. O homem tem consciência daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Quando Deus diz assim, vou habitar na sua casa. Vamos ser sinceros, pessoal. Estamos nós aqui hoje, 13 de abril. É 13 hoje, não? 13 de março. Estou um mês para frente. 13 de março. Aí, Deus resolve abrir a porta ali do fundo. Vem aqui na frente. A próprio Deus olha para você e fala assim, a hora que acabar isso aqui, vou entrar no seu carro e vou para a sua casa com você. Te pergunto, como é que você vai se sentir? Era mais ou menos isso que esse povo sente. No mínimo você vai falar assim, vai marido, vai na frente arrumando as coisas lá, porque eu saí de lá, estava uma bagunça, pega o carro e vai na frente, vai arrumar as coisas lá, ou então vai ficar, não, o senhor não quer tomar uma pizza antes, né? Tem certeza que o senhor quer ir lá em casa? Por quê? É natural do ser humano. Se teve um arranca-rabo, por exemplo, ontem com a mulher, vixe, aí piora, né? Porque vai que Deus quer tocar no assunto, né? Vai que Deus quer reabrir a discussão, né? Então, basicamente, esse povo ele tem uma consciência que precisa ser purificada. É a consciência de ser pecador e que agora está recebendo Deus no meio do povo. Quantas pessoas você conhece que você fala assim, olha, Deus te ama, Deus quer ficar perto de você, e a pessoa diz assim, mas eu não mereço. Já ouviu pessoas falando assim? Não, mas Deus te ama, Deus quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu não mereço. Eu não mereço, deixa isso aí para outro. Eu lembro que eu acompanhei um homem uma vez, por alguns meses, e o pai dele queria muito que eu o ajudasse. Aí, em um determinado momento, o filho dele já estava indo bem, né? Estava sendo ajudado. Aí eu olhei para ele e falava assim, e o Senhor? Deus também te ama, Deus também quer te ajudar. E ele olhou para mim e falou assim, Fernando, eu não mereço. Eu já fiz muita coisa ruim na minha vida. Eu peço a Deus que se Ele abençoar o meu filho, eu já estou feliz. Eu falei assim, querido, a sua atitude é uma atitude bonita, mas desculpa, eu preciso te dizer, está errada. Você não pode colocar a máscara de oxigênio no seu filho do lado, diz a mulher lá do avião, sem antes colocar em você. Porque senão você vai morrer. E depois, quando seu filho precisar de máscara, ele também vai morrer. Então,
começamos a trabalhar com ele a necessidade de perceber e cuidar da nossa consciência. Porque se nós não cuidamos da nossa consciência, nós não conseguimos receber o amor de Deus. Não, mas Jesus não veio para que a gente seja vivo? Veio. Por que algumas pessoas não se sentem assim? Por causa da consciência. Pessoas que não conseguem se sentir amadas por Deus. Pessoas que não conseguem se sentir protegidas por Deus. Por quê? Por uma série de fatores. Diz o autor de Hebreus 9:9, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Preste atenção no que o autor de Hebreus diz. As ofertas e os sacrifícios... Fernando, por que tinha sacrifício de animal? Por que tinha esse negócio todo na Bíblia? Eu sou defensor das causas perdidas dos animais. Eu não gosto da Bíblia, porque na Bíblia tem oferta de sacrifício de animal. Querido, vem comigo. Hoje, sacrifício de animal é um negócio complicado. Na época que acontecia isso aqui, toda a civilização tinha isso como algo muito normal. Então não dá para você sair daqui hoje com a sua cabeça e ir lá para aquele tempo. Todas as religiões e as civilizações tinham esse bendito, ou sei lá o que, sacrifício de animal. Por quê? Porque o homem se sentia sem vida. Qual era o principal símbolo de vida? O sangue. Então, o coitado do animal vai ter que derramar a vida dele para que eu viva. Nos povos pagãos, eles tinham medo de Deus ficar nervoso conosco. Então vamos oferecer sacrifícios a Deus. No nosso caso, no caso do povo judeu, por quê? Porque eles tinham uma consciência suja. Eles sabiam que o Deus que estava no meio deles é puro, limpo, perfeito. Eles não davam conta de acordar de manhã, abrir a janela da tenda e olhar para o tabernáculo e falar assim, que beleza, Deus está aqui morando com a gente. Eles não davam conta, eles sabiam das coisas erradas que eles tinham feito, eles sabiam do monte de pecado que eles tinham. A consciência deles os traía. E então, diz a Bíblia, que os sacrifícios e as ofertas eram feitas para quê? Para dar uma consciência mais ou menos limpa. Porque a Bíblia diz que não dava para ser perfeitamente limpa. Tanto que era feito de ano em ano o dia da expiação. Fazia esse ano, aí você tinha o ano inteiro para pecar, aí o ano que vem tinha que fazer de novo. Aí você tinha mais um ano para pecar, e depois no outro ano de novo. Por quê? Era a forma que Deus encontrou junto com o povo de eles conseguirem aceitar a presença de Deus em suas vidas. Era esse ritual, eram esses sacrifícios. Tá bom? Vamos lá. Olha aí o bendito do sacrifício. Não tem nada de feio aí não, tá? É só o sacerdote com a mão na cabeça do bode e os outros sacerdotes olhando, tá bom? Hebreus 9:11 fala assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes, ele adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. O que o autor de Hebreus está querendo dizer, querido, querida? Que assim como o homem, sumo sacerdote, adentrava naquele tabernáculo, naquele santo dos santos, feito pelas mãos dos próprios homens, para perdoar os pecados ou para cobrir os pecados do povo, Jesus fez isso. Só que com uma diferença. O autor de Hebreus diz assim, Jesus não entrou no tabernáculo feito por mãos humanas. Jesus adentrou diante do próprio Deus. Fazer o quê, Fernando? Eu vou tentar explicar em 5 minutos para você Levíticos, capítulo 15 e 16. Que fala a respeito da cerimônia do dia da expiação. Você já ouviu a expressão bode expiatório? Já ouviu, não? Esse aí é o bode expiatório, já ouviu? É aquele que leva a culpa pelo que não fez, não é isso? Essa expressão é bíblica, tá? Tá na Bíblia. Tá onde? Na experiência do dia da expiação. Então, o que acontecia no dia
da expiação. O sacerdote, em primeiro lugar, o sumo sacerdote, ele sabia que daqui a alguns dias ele ia ter que entrar no Santo dos Santos. O que acontecia quando entrava no Santo dos Santos em pecado, ou com a vida meio desconcertada? Morria. Consegue imaginar como é que era a vida do sumo sacerdote nos últimos dias que ele sabia que ia entrar no Santo dos Santos? Cara, todo dia ele acordava, perdoa, me perdoa, Senhor, perdoa, e faz sacrifício, e faz não sei o que, Senhor, eu não sei como é que vai ser. Falava, já despedi dos filhos, da mulher, falava assim, olha, vai ter o dia da expiação daqui a 3 meses, eu não sei se eu volto, mas eu vou. Era aquela tensão. Antes de entrar lá, ele tinha que matar um boi ou uma novilha e derramar o sangue dessa novilha e levar esse sangue dentro do Santo dos Santos. Ele entrava 2 vezes lá. A primeira vez ele levava esse sangue dessa novilha só pelo perdão dos pecados dele. Para ele se sentir perdoado. Ah, Fernando, se não tivesse sangue, Deus não perdoava? Querido, querida, preste atenção. Ritos, rituais, situações como essa que nós vemos aqui, porque o ser humano precisa. A consciência do ser humano, o sumo sacerdote, ele precisava se sentir perdoado. É só Deus deixa isso acontecer, ou ajuda o povo a se direcionar assim, para quê? Para que ele se sinta perdoado. Preste atenção nisso. Deus não precisa que você derrame sangue para ele te perdoar. O sacerdote então entra essa primeira vez, realiza esse rito, sai dali e vai lá para o povo. E o povo tinha que trazer 2 cordeiros, ou bodes, seja lá como você quer chamar. Não vai querer acreditar que era carneiro com lã, tá bom? Eles moravam no deserto, querido. Carneiro com lã não dava conta de viver lá não, tá bom? O carneiro deles era mais parecido com o nosso bode, tá bom? Um dos bodes, ele ia ser morto e o sangue dele ia ser derramado. Para quê? Para que o sacerdócio entrasse diante de Deus e oferecesse esse sangue pelo perdão dos pecados. O outro bode era o bode expiatório. E aí entra a história do bode expiatório. Fernando, que é esse bendito bode expiatório? Era isso aqui, ó. O sacerdote, ele ouvia o pecado do povo. Ele falou, Serginho, qual foi os seus pecados? O Serginho falava. Então tinha que falar o sacerdote pupu. Tinha que falar os pecados do povo para o sumo sacerdote. E aí ele começava. Escreve aí num bilhetinho os seus pecados, pecados, pecados. Sei lá, acho que ele tinha tablet, sei lá, já anotava no tablet os pedidos dele lá, os pedidos de perdão do povo. Aí o que ele fazia? Os 2 sem defeitos, os 2 bodes sem defeitos, um para ser morto e o outro para expiar o pecado. Ele então colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode expiatório e ele começava a declarar todo o pecado do povo. Ele falava, o Serginho fez isso, o Wagner fez isso. Oh, brincadeira, Wagner. E ele começava a narrar o pecado do povo e dizer assim, vai com você, bode, leva esse pecado daqui. E aí então eles soltavam o bode. No começo eles soltavam, mas o bode começou a voltar. E aí o que aconteceu? Eles amarraram o bode. E alguém ficava encabido de levar o bode o mais longe possível da congregação. Por quê? Simbolizava que aquele bode expiatório estava expiando, levando embora todos os pecados do povo. Essa era a cerimônia que dava alegria para o povo. O povo saía dessa cerimônia, o povo judeu, e falava assim, agora nós podemos cantar a Deus. Por quê? Os nossos pecados foram levados. Nós já nos arrependemos e agora nós temos consciência. Não está perfeitamente pura, diz o autor de Hebreu. Era mais ou menos pura. Uma consciência mais ou menos pura de que Deus pode estar no nosso meio agora. Então o segundo bode era morto, derramado o sangue, e o sacerdote ele entrava dentro da presença de Deus e ele pedia perdão a Deus por conta dos pecados do povo. Não precisamos ir longe. Você conhece alguma história onde o povo pede perdão para o sacerdote e o sacerdote pede perdão para Deus do pecado do povo? Tem em algumas religiões ainda hoje. Baseado no que isso? Na história do sacerdote, do sumo sacerdote. O povo só se sentia perdoado quando
um homem, um cabeção, gente grande, entrava na presença de Deus e pedia perdão pelo pecado do povo. Um cordeiro tinha que morrer. O sangue desse cordeiro tinha que ser derramado para que o perdão chegasse até as pessoas. Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus? Por que Jesus, ou é chamado essa frase que o sangue de Jesus tem poder? Por causa da referência a essa cerimônia. Jesus tinha que morrer para que nunca mais um bode morresse. Jesus tinha que morrer porque o ser humano não se sentia perdoado. O ser humano não se sentia inteiramente com vida, mesmo morando do lado de Deus. E o autor de Hebreus diz que esse dia da expiação era feito dentro do tabernáculo, feito pelo sacerdote em favor do povo, era uma confissão representativa, não era o povo que se confessava, mas era o sacerdote que pedia perdão pelo povo, era derramado sangue de animais, era temporário e era feito anualmente, e a expiação era dada por cobertura. Era como se o povo se sentisse que agora Deus não via mais os seus pecados. Mas o autor de Hebreus nos diz no texto que nós lemos, que Jesus entra, essa aqui era a antiga aliança, o Antigo Testamento. O Testamento também é traduzido por aliança. É o antigo acordo que Deus tinha com o povo. Mas o texto que nós lemos diz que Jesus promove uma nova aliança. Eu e você daqui a pouco vamos celebrar nesta mesa, na ceia, o quê? O memorial dessa nova aliança. Um novo acordo, um novo testamento. E o autor de Hebreus diz que não tem testamento sem a morte. Eu posso escrever um testamento hoje. Deixo meu carro para o meu filho Mateus. Deixo minha bicicleta para minha filha Vitória. Deixo as 2 coxinhas que estão no congelador para a Sofia. Eu posso escrever. Mas o testamento é válido. Eles podem ir lá, meu filho pode pegar o carro, o testamento agora, ir lá e pegar o carro para ele? Pode? Não. Quando é que ele vai poder? Quando eu morrer. Por isso que Jesus tem que morrer. Porque ele vem fazer um novo testamento comigo e para você. Tem uma herança nesse negócio. Jesus ele entra na história da humanidade, ele cumpre esse rito de perdão dos pecados de uma maneira única. A Bíblia diz, segundo o autor de Hebreus, nós acabamos de ler, ele não entra no santuário humano, meu querido, ele não é o sumo sacerdote que ouve o pecado do povo e fica falando o pecado ali e que de ano em ano ele tem que fazer isso. Não, ele entra na presença do próprio Deus e ele diz, Deus, papai, sabe o Fernando? Eu conheço o Fernando desde o dia que ele nasceu. Eu sei os pecados deles todos, Senhor. Eu quero dizer para ti agora, eu estou derramando o meu sangue aqui na cruz para que o Senhor perdoe os pecados do Fernando. E nunca mais ele precise confessar para homem nenhum. E nunca mais ele tenha consciência dele suja. Ele possa ter a certeza de que o Senhor o perdoou. Por quê? Por causa que um bode morreu? Não, porque eu estou morrendo no lugar deles, Senhor. Nunca mais precisa fazer o dia da expiação. Nunca mais precisa colocar a mão na cabeça de um bode e dizer, leva os nossos pecados, porque Jesus levou todos os nossos pecados, querido. E diz a palavra de Deus que o pecado era coberto somente. O ser humano continuava um pecador, era só uma forma dele se sentir não pecador e poder receber a presença de Deus. Jesus diz assim, não, eu não morro na cruz para cobrir pecado de ninguém, não. Eu morro na cruz para acabar, para limpar o pecado de toda a humanidade. Diz a palavra de Deus que Deus lança fora os seus pecados, querido, e lança no mar do esquecimento, que ele não lembra mais. Você lembra, seu marido lembra, seu filho lembra, mas Deus não lembra. Por isso você pode se levantar todos os dias e falar com Deus.
Por isso você pode cantar hoje, quero entrar no Santos dos Santos. Ai, Fernando, eu não preciso confessar o meu pecado para você, então, para você entrar no Santos dos Santos. Não, querido, você entra no Santos dos Santos. Você fala com Deus. Você quer pedir perdão? Peça você para Deus. Receba o perdão você de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus fez isso para que eu e você tenhamos consciência plenamente limpas. Eu vou estar com Deus eternamente. Por quê? Porque eu sou merecedor? Não. Porque Jesus levou com Ele todos os meus pecados. Jesus entrou no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus, para limpar a minha vida. Essa aliança que Jesus faz comigo, com você, é mais ou menos assim: filho, filha, fica comigo. Cola em mim, que você passa de ano. Fica junto comigo, anda comigo. Aonde eu estiver, vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou o Cordeiro que tira o seu pecado. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você ficar do meu lado, você está perto de Deus. Se você não precisa fazer sacrifícios, não precisa confessar, não precisa. Mas por que eu tenho que confiar nessa bendita nova aliança, Fernando? Porque tem uma herança. Todo testamento tem uma herança. Eu deixaria um carro para meu filho, uma bicicleta para minha filha, uma coxinha para minha outra filha. O que Deus deixa para mim e para você? Através da nova aliança, Deus deixa para mim e para você a possibilidade de vida, e vida em abundância, e vida eterna. Fernando, esses cristãos estão se achando. É um cristão, meu vizinho lá, que bate no peito e fala que ele é salvo e que vai viver a vida eterna. Como é que ele sabe disso? Simplesmente, querido, porque ele leu o Testamento. Ele leu o Novo Testamento, está escrito. Está escrito, quando o Filho de Deus morrer por você e você crer nisso, pega o Testamento, porque a herança é sua. Como é que eu sei que eu vou viver a vida inteira no céu? Está escrito no Testamento. Mas eu sou pecador, mas está escrito no Testamento, que Jesus morreu por mim, então eu posso. Isso não faz de mim melhor do que ninguém, querido. Isso não pode fazer de mim, não, então eu estou me achando agora, hein? Eu vou, hein? Você não vai, hein? Sabe aquela musiquinha, caminhando eu vou para Canaã, não me impeça disso, você não quer ir? Não, querido, eu quero que todo mundo vá comigo. Jesus nos deixa aqui na terra para isso, para ser instrumentos de levar essa boa notícia. O que é evangelho? Evangelho é boas notícias. Boas notícias. Qual eram as más notícias? Todo mundo ia morrer. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Todo mundo vai morrer. Qual é a boa notícia? Não precisa morrer mais. Por quê? Porque Jesus morreu no meu lugar. Qual é a boa notícia que eu e você precisamos levar para as pessoas? E se a gente não levar? Se a gente não levar, a gente está colaborando com a morte das pessoas por aí. Porque elas vão morrer. É o resultado do pecado. Eu e você somos convidados, assim como aquele menininho jornaleiro que entra na esquina e grita: extra, extra, tem notícia, tem notícia. Eu e você somos portadores das boas notícias de Deus. Não é porque eu e você pegamos o testamento que nós não vamos mais compartilhar com ninguém. Jesus nos convida a compartilhar essa beleza que Ele fez por nós. Queria passar um vídeo para você que, rapidamente, em 4, 5 minutos, fala um pouquinho dessa história de uma maneira ilustrada. Preste atenção no que diz esse vídeo. Um homem que tinha um filho que ele amava muito. Apaga essa luz para mim aqui, essa da frente aqui. Ele trabalhava na ferrovia como operador de ponte. Seu filho gostava de admirar os trens
pessoas que viajavam nele pessoas que estavam sem ninguém, amarguradas, orgulhosas, lastimadas e viciadas. Trágico erro. Leva esse homem a uma terrível decisão. Permitir todos morrerem no trem, salvar a vida do seu filho, ou baixar a alavanca. Deixar que seu filho seja esmagado pela ponte. Ele abaixou a alavanca, querido. As pessoas que estavam dentro do trem não mereciam. Assim é a vida. Eu e você fomos colocados no trem da vida. Porém, um grave erro feito por Adão em Gênesis ergueu a ponte. E hora ou outra, o trem encontraria com o buraco. Todos morreriam. O profeta Isaías diz que Jesus foi esmagado por causa das nossas transgressões. A dor que Jesus sente naquela cruz, seja por um viciado ou seja por alguém que cometeu pouco pecado, não é a simples dor de uma lança entrando em seu peito, querido. Mas é a dor de carregar o meu e o seu pecado. Coitado do bode expiatório, ele levava os pecados só do povo de Israel, e ainda só daquele ano. E mesmo assim já era difícil para ele. O meu Jesus e o seu Jesus levou o pecado de toda a humanidade sobre ele. O sangue dele foi derramado naquela cruz, independente de quem estava dentro do trem. Eu não sei o que eu e você estava fazendo dentro do trem, querido, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu te perdoo. Minha vida foi derramada naquela cruz por você. E você hoje pode ter a sua consciência limpa. Ah, Fernando, mas eu estava fumando droga no trem. Eu fiz muita coisa errada com o meu corpo, com o meu físico, com o meu dinheiro. Eu maltratei pessoas. Filho, filha, Deus está dizendo para mim e para você assim: há esperança.
meu filho foi esmagado para que um caminho novo fosse construído, para que o trem da humanidade passasse. Algumas pessoas não reconhecem e não querem esse caminho. Mas você e eu temos a oportunidade de dizer sim para esse caminho.